Boa tarde, gente. Boa tarde. Graças e paz a todos. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, permaneça em nossos corações, em nossa vida. Que Deus continue abençoando sua casa, sua família. Esse foi o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém. Sejam bem-vindos, gente. Boa tarde, que nesta tarde nós possamos ser alcançados pela palavra do Senhor. Muito obrigado a todos que já entraram aqui, a Regiane, nosso amado irmão José Pontes, a Thaís, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue trazendo graça e bondade sobre o seu viver, sobre a sua família. Hoje estamos aqui no 95º dia, 95º dia, Thaís também, Isa, Deus abençoe Isa, Edinaldo, essa família muito abençoada, Deus continue abençoando sua vida, sua casa, seus sonhos, seus projetos e seus propósitos. Se vocês ouvirem algum barulho, tem um pessoal aqui fazendo a instalação aqui em casa, tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Deus abençoe Deise, Gilberto, sua família, Deise. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, seus filhos aí, no nome de Jesus, tá? Então, pessoal, hoje nós estamos no 95º dia da nossa live de oração, falando especificamente no livro dos Salmos, né? Boa tarde, graça e paz, minha amiga e irmã Jane também. Deus continue abençoando, Jane, sua família, seus filhos, seus netos, no nome de Jesus. Gente, então esse salmo que vamos falar hoje é o salmo de número 95. Esse chorozinho que vocês estão vendo aí é o Bento, tá? José Pontes está aqui, meu irmão José Pontes também. Deus abençoe, Deus continue abençoando poderosamente a sua casa, tá bom? Meus amados, 95º dia, já há quase 100 dias, gente. Há quase 100 dias que nós estamos aqui falando sobre, repartindo com vocês o livro dos Salmos, né? Então estamos no Salmo de número 95. Seja bem-vinda, Jaque, Deus abençoe, Jaque. Deus abençoe, Deus continue abençoando a sua vida, viu? Glória a Deus. Glória a Deus, a Jaque, lá de Arthur Nogueira, né, Jaque? Faz parte ali da Chamados, Deus abençoe. A Jaque, o Marcelo, seu bebê, que Deus continue trabalhando poderosamente na sua vida. Meus amados, sempre nós trazemos uma reflexão, né? A reflexão de ontem que falamos foi da série da Netflix, né, chamado Round 6. Não sei se alguém aqui assistiu. E hoje a reflexão que eu quero trazer antes de esboçar para vocês o Salmo de número 95 é que ontem nós temos um neto, né? O nome dele é Bento. O Bento completou 2 meses, né? 2 meses, está aqui na nossa casa. Nós o amamos muito e ele se sente muito amado por nós. Mas ontem foi um momento muito dolorido para a gente, porque foi a primeira vacina do Bento, né? Então imagine aí, né, a aflição que a moça teve aqui. Ela deu todas as explicações sobre a vacina, quais eram os procedimentos, né? Tanto antes como após, o que deveria fazer, né? Após a vacina, a aplicação da vacina. E aí foi muito interessante porque ela deu todas as explicações e logo após o momento da explicação ela fez, né, a aplicação da vacina, né, no meu neto Bento. E aí ele chorou bastante, a gente ficou um tanto que apreensivo assim, por conta do choro dele, né, a primeira vez ali, né. Então, quando ela estava fazendo a aplicação, estava sentindo no nosso coração, né? Nós estávamos sentindo ali a dor dele, né? Sabe, não sei se vocês já tiveram, claro que todo mundo já teve aqui, né? A Jaque, Elisângela, nós que já tivemos filhos, tal, criança,
Então, quando estava fazendo a aplicação da vacina, quando a moça estava fazendo a aplicação, era como se estivesse fazendo a aplicação na gente, sabe, em mim. Então, era como se eu estivesse sentindo, né, a dor do Bento, né, a Loroma também, a mamãe dele, a nossa filha, e mais a Nilza também, minha esposa, a vovó. Então, nós estávamos sentindo ali, sabe, e naquele momento deu tanta dó lá do Bento, de levar, né, de levar aquela vacina, né, daquele procedimento. Mas logo na sequência também, a gente vem também com uma sensação de prazer também, né? Prazer por quê? Porque aquela vacina, mesmo que dolorida, mesmo que com algumas reações depois, aquela vacina irá trazer um benefício muito grande para o Bento, né? Aquela vacina prevê de algumas doenças que pode afetar drasticamente a vida dele, não é isso? Então, o que nós aprendemos, né? O que eu aprendo e trago isso para a vida de que forma? É que em determinado momento tem muitas coisas amargas na nossa vida. Tem muitas coisas que a gente sente dor, sabe? Tem muitas coisas que tem uma necessidade, né? Existe uma necessidade de imediato ali para a gente entender que aquilo que está acontecendo é para que na frente mais a gente não tenha um problema maior, entendeu? Lá na frente a gente não tem um problema. Então é importante a gente passar por situações complicadas, passar por situações difíceis. Então, os momentos complicados da nossa vida é sempre para nos ensinar, né? Todas as vezes, gente, que a gente está passando por uma adversidade, por um problema, sabe? Todas as vezes que a gente está passando por uma crise, é sempre para nos ensinar. Tem sempre alguma coisa para a gente aprender, sabe? E lá na frente até a situação complicada que você está passando hoje, lá na frente pode te ensinar muito, você pode aprender muito hoje e lá na frente esse momento complicado que você está passando pode trazer um ensinamento muito grande lá na frente, né? Vai te livrar de algumas situações, sabe? Então, tem situações na sua vida que você olha e diz assim, eu não sei o porquê que eu estou passando isso, né? Eu não fiz nada, né? Eu acho que a sensação, na realidade do Bento, era justamente isso, né? Por que que eles estão fazendo isso comigo? Eu não fiz nada, né? Mas aquilo era para proteger a vida dele. Então tem algo na nossa vida, tem situações na nossa vida que acontece conosco, gente, que é para proteger a gente depois, sabia? É que a gente não entende isso. Às vezes tem uma situação que a gente não queria passar, uma situação momentânea ali muito difícil, que a gente sente até raiva, a gente fica até muito assim, sabe, abatido com a situação, mas nós precisamos entender que as dores dessa vida, as adversidades dessa vida, é sempre para nos ensinar, gente. Bispo, nós aprendemos, nós precisamos entender que nós aprendemos também com as dores, nós aprendemos com as adversidades e na maioria das vezes o problema, a dor que nós estamos passando vai nos forjar, sabe? Vai forjar a nossa vida, nos preparar para adversidades maiores que virão. Você está me entendendo? Então é extremamente importante a gente entender isso, a gente deixar isso bem claro, tá? Então não reclame do seu momento, não reclame da sua dor, né? Não reclame, sabe? É isso mesmo, né? A pergunta não é por quê, mas sim para quê. É verdade, irmão Zé Pontes. São essas perguntas, mas eu vou ser sincero para vocês, não é fácil, sabe, irmão José? A gente fazer essas perguntas lá, né? A gente está sempre perguntando, né? Mas por que, Deus, né? Por que eu? Por que que eu passo por essa situação? Por que que só na minha vida? Não é somente, não é você sozinho que passa a adversidade, né? Os problemas não estão cercando simplesmente você. Existem dezenas e centenas e milhares de pessoas que estão passando problemas piores do que o seu. Sabe, muito pior. Então, às vezes a gente olha, eu acho que é justamente aquela ideia de que alguém estava na frente reclamando porque ele estava comendo banana, né?
reclamando porque só tinha banana e tal, e atrás dele vinha alguém que estava agradecendo porque estava comendo a casca da banana, fez da casca da banana uma farinha, estava se alimentando. E outro atrás de quem estava comendo a casca de banana, estava lá tentando entender por que ele não tinha nem a banana e nem a casca, sabe? Então a gente precisa pegar o momento difícil da nossa vida e encontrar graça nele, sabe, gente? Sabe, irmãos? Encontrar graça nele. A gente precisa encontrar a graça de Deus nos momentos adversos da nossa vida. No momento da dor da nossa vida, a gente precisa entender e dizer assim: Senhor, eu sei que isso está causando um transtorno muito grande na minha vida, eu sei que eu não estou feliz por isso, mas o que eu quero dizer é que se eu tiver de aprender alguma coisa com isso, que o Senhor me ensine. Que o Senhor me ensine a passar pelo momento difícil, que o Senhor me ensine a passar pela dor, que o Senhor me ensine a passar pelo momento complicado, pelas crises, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor está pronto para nos ensinar, tá certo? Aprenda, nós devemos aprender, eu e você devemos aprender a viver e entender as adversidades que nós estamos passando e buscar naquele momento, na adversidade, sabe? E nos fazer entender que aquela situação vai nos tornar uma pessoa melhor. Gente, toda situação adversa é sempre uma boa oportunidade para nos tornar uma pessoa melhor. E é assim, pastor? Claro que é assim. Nós sempre entendemos isso claramente. Entendemos que todas as situações da nossa vida é sempre para nos tornar uma pessoa melhor. Olha, se nós estamos passando, viu, gente, por uma adversidade, se eu e você estamos passando por um problema e nos tornamos amargo, nos tornamos insípido, nos tornamos amargurado, ressentido, né? Não foi o problema que nos deixou assim, fomos nós que resolvemos com o problema agir dessa forma, tá certo? Então, ainda que alguém te rejeite, ainda que alguém te despreze, ainda que alguém fale mal de você, eu não sei quais são as suas dores, quais são as limitações, quais são os seus problemas, quais são as suas adversidades, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que dá pra gente melhorar com a adversidade, com o problema que nós estamos passando. Dá pra gente ser uma pessoa melhor, tá certo? Olhar o outro, ter misericórdia e principalmente misericórdia do outro. Porque às vezes nós estamos olhando o outro, eu não gosto dessa frase, né? Tem pessoas que olham para a sua dor e dizem assim, aquele irmão não sai daquela forma, né? Só vive daquele jeito, né? Se fosse eu não gosto desta frase, se fosse eu, né? Se fosse eu deveria fazer assim, se fosse eu deveria, se fosse você, mas não é você. Não é você. Não tome a sua estrutura pela estrutura dos outros. Tem gente que passa por um momento de dor, vou dar um exemplo. Tem gente que passa por um momento de luto e vai embora para a vida. Passa a dor do luto e vai embora. Mas tem gente que demora mais. Tem gente que demora mais, tem gente que tem a dificuldade maior, que tem uma dificuldade maior e nós precisamos respeitar e precisamos ajudar as pessoas dentro dos processos, sabe, gente? É a ideia da sororidade. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Sororidade é uma palavra que não é uma palavra que deve ser somente falada, sabe? Deve ser vivida. Aliás, dentro do cristianismo, dentro da prática do cristianismo, daquilo que Jesus ensinou, não é simplesmente falar, gente. Falar todo mundo fala, mas o difícil e o maior desafio da nossa vida não é falar. O maior desafio da nossa vida não é dizer eu te amo, não é dizer eu amo você, não é dizer eu posso contar com você ou você pode contar comigo, mas o maior desafio da vida é verdadeiramente quando a pessoa está passando. Quando a pessoa está num momento difícil, quando a pessoa está na dor, a gente não deve de forma nenhuma
É isso aí, irmão José. Cada um é cada um. E a gente deve, sabe, gente, ajudar as pessoas. Essa palavra sororidade, essa palavra que nós falamos muito, né, de amor, mas a gente não consegue viver na prática. A gente quer sempre criticar os outros. A gente quer sempre falar mal do outro. É porque fulano de tal é assim, porque ciclano de tal é assim, é dessa forma. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua personalidade. Se você não pode ajudar, não atrapalhe os outros. Se você não pode ajudar a pessoa, não fale mal do outro, não fale mal das pessoas, sabe? Deixe as pessoas viverem a vida dela. Bispo, eu não posso ajudar aquela pessoa, então fique calado, somente ore, né? Faça a sua oração, reze, sei lá qual é a sua crença, mas ore em favor da pessoa, né? E ore também para que você, porque talvez você tenha uma dificuldade que aquela pessoa não tem. E quem não já teve dificuldade na vida, gente? Quem já não pensou em desistir da vida? Quem já olhou para dentro de si e disse assim, eu não consigo vencer essa luta, eu não consigo vencer essa dor. Eu já tive aconselhamento com pessoas que disse, pastor, eu não consigo, sabe, pastor? Eu não consigo vencer o vício, eu não consigo vencer a dor, eu não consigo vencer as drogas, eu não consigo vencer o álcool, eu não consigo vencer essa situação. Quantas pessoas, sabe o que eu fiz? Eu critiquei? Não. Eu não critiquei as pessoas. Não, é porque você é sem vergonha mesmo, porque você é safado mesmo, porque a pessoa é assim porque ela é sem vergonha. Não faça isso com as pessoas. Não faça isso. Tenha sororidade com as pessoas, sabe? Tenha empatia com as pessoas. Não permita que o seu discurso, que o nosso discurso seja um discurso simplesmente legalista. Não permita que o nosso discurso, o meu discurso, seja um discurso religioso, sabe, gente? Um discurso que somente fala, um discurso que somente tem palavras, mas na realidade nunca tem ações. Tá certo? Então respeitemos as pessoas, respeitemos a dor do outro. Se a gente puder ajudar, a gente abraça, acolhe a pessoa e diz para ela, né? Abraça, acolhe a pessoa e diz para ela, olha, pode contar comigo. E bispo, se eu não tiver nada para falar, gente, já teve situações que eu não precisei falar nada para as pessoas. Porque tem situações que as pessoas precisam simplesmente de um abraço seu. Não precisa de suas palavras. Precisa de um abraço, gente. Abraçar é verdade. Julgar é mais fácil do que compreender. E é verdade. E nós somos assim, irmãos Repontes. Eu estou me incluindo, eu e você, nós somos assim. Nós julgamos muito mais as pessoas do que compreendemos ela, tá certo? Então esse é o nosso primeiro ensinamento aí daquilo que nós passamos ontem, que possa servir para vocês, tá bom? Para nossa vida, tá, gente? Eu não estou aqui como um professor que eu sei mais do que vocês, não é nada disso, me entendam, tá? Mas é repartir com vocês esse tempo extremamente importante para nossa vida, tá bom? Deus abençoe a todos que estão aqui. Então o salmo de hoje é o salmo de número 95, tá? E esse salmo de número 95, na realidade, ele é um salmo extremamente importante, né? Nesse salmo de número 95, esse salmo vai enaltecer. Esse Salmo 95, ele vai nos convidar para aclamar, para conclamar a bondade, a grandeza do nosso Deus, né? Por isso que ele diz aqui, aclamemos a rocha da nossa salvação, né? Buscar a presença de Deus e entender que Ele está em todos os lugares, Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas e Ele escuta todas as coisas. É verdade, bispo, Deus escuta todas as orações, Deus escuta todas as orações, gente. Agora, Deus atende todas as orações, Deus não atende todas as orações. Por que Deus escuta e não atende, gente? Porque os ouvidos de Deus, como diz Isaías, não estão agravados. O ouvido do Senhor não está tapado, o ouvido dele está sempre escutando. Agora quer dizer que ouvir não significa atender, concorda? Porque na maioria das vezes, quem tem filhos aqui, né? Quem tem filhos e quem tem filhos com criança, já pensou se você fosse atender todas as petições dos seus filhos, da sua criança, dos seus filhos aí, né? As crianças não têm a sua habilidade. A criança pode pegar uma faca e tentar brincar com a faca, né? Porque ela pediu, mas ela pode se machucar. Gente, a mesma coisa é Deus.
tá? Deus é a mesma coisa. Então Deus escuta todas as pessoas, né? Escuta todas as pessoas, porém Deus não atende todo mundo. Por quê? Porque Deus entendeu que a petição que às vezes você está fazendo não está de acordo com a sua vida, né? Vou dar um exemplo, alguém que de repente quer algo, quer alguma coisa assim, mas ele quer simplesmente para o seu bel prazer. E todas as vezes que Deus quer nos presentear com alguma coisa, gente, Deus quer presentear sempre para abençoar a vida de outra, sabia? Você sabia disso? Vou dar um exemplo, Deus te dá um carro, porque você trabalha, claro, você trabalha, você rala, você estuda, e tudo que você tem, primeiro foi graça de Deus, mas você também conquistou, certo? Deus não vai fazer chover dinheiro lá de cima, e nem carro e casa não, tudo isso nós precisamos fazer. A gente precisa ter um equilíbrio isso, né? A gente precisa entender, eu preciso fazer a minha parte, nós precisamos fazer a nossa parte, é extremamente importante, né? Mas tem situações que você pede a Deus que não condiz com a sua realidade, né? Vou dar um exemplo aqui, clássico aqui, tá? Dá um exemplo. Eu vou pedir a Deus para ter uma Ferrari, certo? Deus, eu quero uma Ferrari da mais moderna, a Ferrari custa R$1 milhão, vou dar um exemplo. Mas aí eu pego a Ferrari e quero andar com ela, mas eu não tenho dinheiro suficiente para pagar o IPVA do carro. Então como é que eu vou pedir algo que é inconveniente? Então tem coisas, tem petições que Deus não atende porque é inconveniente para a gente. Pessoal, é inconveniente para nós. Deus vai nos dar, meu pai dizia que Deus dá o frio conforme o cobertor. Não sei se vocês estão lembrados desse adágio popular que meu pai dizia. Meu pai sempre falava que Deus dá o frio conforme o cobertor, e eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito nisso, eu acredito na provisão de Deus, eu acredito no Deus que nos quer bem, é verdade, para manter bem, Deus quer nos ver bem, quer nos manter bem. Então Deus escuta todas as orações, porém Deus não responde a todas as orações. É por isso que o salmista aqui no Salmo de número 95, ele nos convida para aclamar, né? Aclamar a Deus, entender o coração de Deus, que na realidade é isso que nós estamos precisando, tá bom? Então o Salmo de número 95 diz assim, gente, olha, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graça, quer dizer, vamos à presença do nosso Deus agradecendo. Então seja mais grato do que pedinte, porque você já viu que nós só pedimos, né? A gente vai para a igreja pedir, a gente faz alguma coisa, a gente pede, mas gente, nós precisamos também agradecer. Você agradeceu hoje pelo ar que você respira? Você agradeceu por sua família? Olha quantas pessoas que nesse dia perderam a vida. Quantas pessoas que estão no leito de um hospital gemendo com dores cruciantes, né? Quantas pessoas que estão no hospital e que foram diagnosticados com câncer, foram diagnosticados com uma doença terminal, e estão lá no leito de um hospital, e você está aí. Você está trabalhando, você está aí na sua casa, você está bem de saúde, você já tomou café, está se preparando para almoçar ou já almoçou, você tem saúde, você tem os seus filhos, você tem o seu carro, tem a sua casa. Ah, bispo, eu pago aluguel. E daí? Mas você trabalha para pagar o seu aluguel, você tem saúde. Então você não acha que nós deveríamos mais agradecer do que realmente pedir? Mas nós somos eternos pedintes, né? A gente sai pedindo para Deus, a gente vai para a igreja só para pedir, sabe? A gente como se Deus fosse o nosso mordomo, como se Deus fosse o nosso escravo. Na realidade, claro, a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abre-se-vos-á. Mas nós também devemos ter em mente a ideia de agradecer. É por isso que ele diz aqui, olha, vamos à presença dele, de quem? De Deus, com ações de graça, e vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Então o salmista nos convida a dizer que nosso Deus está acima de todos os deuses. Gente, não é estar acima de religião. Estar acima de todos os deuses não significa desrespeitar a religião do outro.
Nós não podemos desrespeitar a fé do outro, desrespeitar a fé do espírita, do católico, né? Daquele que tem outra religião. Não, sua religião não presta, sua religião não vale nada. Nós não temos esse direito de fazer isso com a fé das pessoas, com a fé de ninguém. O que nós precisamos fazer é entrar com Deus e dizer assim: muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Aí ele diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Ele está falando da grandeza, gente, de Deus. Ele está falando da grandeza, da majestade, sabe? Da magnificência desse Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz: dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, ou o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Você ouviu isso? Nós somos de Deus e Deus também é nosso. Que maravilha, né, gente? Que maravilha, gente. Nós somos aceitos por Deus, não é porque eu sou bonzinho. Ninguém é bonzinho não, gente. Ninguém é bonzinho. Ninguém é bom o suficiente para Deus se agradar de você. Sabe por que Deus se agrada de nós, da nossa vida, de todo ser humano? Porque Ele nos ama. Deus nos ama, gente. Deus nos ama e ponto final. Ainda que as pessoas digam que, porque quem rechaça a vida das pessoas é a religião, né? A religião coloca a condição: Deus ama aquele e aquele não. Deus ama aquele e aquele não. Não é verdade, gente. Deus ama a todos. Agora, Deus só não está de acordo com a nossa conduta, correto? Vou falar novamente um exemplo dos nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos, mas nós amamos a conduta errada deles? Claro que não, gente. A gente não pode amar a conduta errada do outro, tá? Mas não é porque eu não amo a conduta errada com o outro que eu vou rechaçar a pessoa e discriminar a pessoa. Se a pessoa tem uma conduta errada e eu posso ajudar a pessoa a melhorar, é isso, gente, que eu posso fazer. É isso, sabe? É isso que eu posso fazer. Então nós precisamos entender, deixar bem claro isso, sabe? Da grandeza do nosso Deus. Aí ele diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como no dia de Meribá, como aquele dia de Massá no deserto. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Se você escuta a voz de Deus, não endureça o coração. Eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração nesses últimos dias. Eu não sei se Deus tem falado para você perdoar alguém que você tem uma raiva muito grande, um ódio muito grande, alguém que fez mal a você, alguém que fez mal para a sua família e você está tentando revidar e você disse: eu não perdoo mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou assim mesmo, eu não vou perdoar. Quem é você para não perdoar as pessoas? Olha a reza do Pai Nosso, olha a oração do Pai Nosso. O que diz a oração do Pai Nosso, gente? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, perdoa-nos, Senhor eterno, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a proposta de Deus é assim: você e eu só recebemos perdão se perdoarmos as pessoas. É isso mesmo. Perdoar, gente, não significa conviver com a pessoa de novo, não. Porque a pessoa te fez tanto mal, você perdoa e deixa a pessoa seguir a vida dela. Mas você não fica com mágoas, com ressentimento, sabe, da pessoa, sabe, olhando e dizendo assim: não, eu vou desejar mal, que ela se vire, que ela se dane. Perdoa e deixa a pessoa seguir a própria vida, deixa a pessoa seguir a vida dela. Então ele diz aqui: não endureça o coração. Então o que Deus está falando ao seu coração hoje? O que Deus falou ao seu coração hoje em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação à sua esposa, em relação ao seu esposo? O que Deus falou? Se Deus está falando alguma coisa para você pedir perdão, para você consertar a sua vida, para você viver uma vida de honestidade, para você ser um homem justo, um homem honesto, uma mulher justa, uma mulher honesta, né? E é impossível isso, pastor? Não é, gente. Não é impossível. Nós não somos perfeitos, mas também não é impossível a gente viver uma vida justa.
E viver uma vida justa não significa ficar 24 horas dentro de uma igreja. Eu não estou falando para você ser beato e beata de igreja, não. O que eu estou dizendo é que uma vida justa diz não para as coisas ruins. Uma vida justa diz não, eu não aceito, isso não faz parte da minha vida, eu não quero ser desse jeito, eu não quero ser dessa forma, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um irmão melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser alguém melhor na minha vida, eu quero ser alguém melhor. É isso, gente, é verdade, né? A senhora está dizendo aqui, mas como perdoar e não querer manter o contato com a pessoa? Pode isso, sabe por quê? Porque se durante tanto tempo vocês dois viveram e nunca conseguiram se entender, sabe, por diversas vezes, sabe? Por diversas vezes, minha irmã, vocês tiveram atritos, é melhor se separar, é melhor. Aí eu não estou dizendo em relação à vida conjugal, tá, gente? Não estou dizendo a vida conjugal, não estou falando entre marido e mulher, porque marido e mulher precisa realmente se acertar. Eu estou falando de um amigo, de alguém que você já tentou várias vezes, mas na maioria das vezes teve prejuízo, teve briga, teve ressentimento, teve mágoas, e isso aconteceu várias vezes. E aí o que a gente pode? O que a gente pode fazer? Tá bom? É importante a gente entender isso, tá? Então a gente faz o seguinte, a gente perdoa e deixa a pessoa, entendeu? A gente perdoa e deixa a pessoa seguir, tá? Deixa a pessoa seguir, gente, tá? E deixar, Jesus fez muito isso. Eu vou dizer agora um texto aqui, viu, minha irmã? Jesus encontrou o jovem rico e ele disse: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus disse assim: você conhece todos os mandamentos? Ele disse: eu conheço de cor salteado. E aí Jesus disse: então faz o seguinte, vai e vende tudo que tens e distribui para os pobres. Sabe o que ele fez, gente? Ele foi embora da vida de Jesus. E Jesus não foi atrás dizendo: ei, vem cá, pelo amor de Deus, fica aqui comigo que eu mudo o meu discurso. Jesus, em outra oportunidade, estava falando com os discípulos e os discípulos falaram: mestre, essa palavra que o Senhor está falando é dura demais. Tem muita gente indo embora. Sabe o que foi que Jesus disse? Se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir também. E sabe o que Jesus disse? Sabe o que os discípulos disseram? Para onde que nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde que nós vamos? Que só o Senhor tem palavra para a nossa vida. Então tem gente que está na nossa vida, a gente continua como um amigo, mas não tem necessidade de estar, exato, perdoar 70 vezes 7 é prática, verdade, mas tem gente que a gente precisa liberar da nossa vida. Não, vai embora, meu irmão, fique em paz, né? De repente, foi uma amizade que durante tanto tempo foi tão desgastante, tão sufocante, e uma amizade tóxica, e existe amizade tóxica, pessoas que dependem emocionalmente do outro e desgasta o outro. E escute, alguém que desgasta você emocionalmente, que são chamados sanguessuga, lá na frente, se você deixar ela vai sugar a outra pessoa, porque o problema não é com você, minha irmã, o problema é com ela, e a gente precisa liberar as pessoas, né? E não fique com ressentimento, com a culpa, se sentindo culpada por uma amizade que não deu certo, por uma situação que não deu certo. Liberou, foi embora. Isso não significa que você precise trazer esse peso, melhor dizendo, para a sua vida. Você me entendeu? Tá? Então ele diz claramente aqui, olha, né? Não endureça o coração como o de Meribá, como aquele dia de Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de ter visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão, melhor dizendo, no meu descanso. Sabe, gente, Deus quer nos fazer entrar no seu descanso. Mas às vezes a gente está tão sobrecarregado com as pessoas, às vezes a gente está tão sobrecarregado com as coisas, que a gente não entra no descanso de Deus, sabe? A gente fica cansado, estressado, a gente não consegue, né? É verdade, pessoas que acrescentem é bem-vindo, que diminui, seja bem-vindo. É verdade, é isso, irmão.
A gente não pode, a gente tem um sentimento, né, dentro de nós como cristão, que a gente não pode deixar as pessoas irem embora. A gente não pode deixar as pessoas irem embora magoadas, entristecidas, mas se foi resolvido, libere elas para a glória do nome de Jesus, tá certo? Vamos ouvir aqui um louvor? Olha que coisa maravilhosa. Esconda-nos na tua presença, Senhor. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença. É o melhor lugar, gente. É o melhor lugar. É o melhor lugar. Eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Deus abençoe. Senhor. Glória a Deus. Esconder, tu és meu prazer. Olha só, gente. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Deus abençoe sua vida. Presença, Senhor. Deus abençoe sua vida, Esconda-me Deus. na tua presença, Senhor. Onde os aplausos não podem me comprar, onde o orgulho não pode me alcançar. Esconda-me, Senhor. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, Nós queremos orar, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Nós queremos orar em favor da vida dos cristãos, Pai. Todos que estão conectados aqui nessa live de oração. Abençoa, Senhor eterno, poderosamente a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos. Abençoa a nossa geração. Que a bênção da tua presença seja sobre as nossas emoções, Pai, o nosso psique. Na autoridade do teu nome, clamamos, Senhor eterno.
eterno, na tua presença. Oramos, Pai, apresentamos cada um dos meus irmãos que estão conectados aqui nessa live de oração. Repreenda todo mal, toda ação do maligno, todo olho grande, toda inveja, todo espírito de contenda, tudo aquilo que vem para desanimar, destruir a nossa vida. Nós declaramos, Pai, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Meu Deus querido, na autoridade do teu santo nome, Senhor, todos os processos de desligamento, Senhor, da nossa alma, que nós fizemos, Senhor eterno, ligamentos que nós fizemos para a nossa alma, e que até hoje, Senhor, traz prejuízos enormes, emocionais para a nossa vida, que seja desligado automaticamente. Nós declaramos que a nossa alma está desligada, Senhor eterno, e todo o processo de ligação que fizemos, Senhor eterno, e que magoou, Senhor eterno, e que, Senhor eterno, transtornou a nossa vida, Senhor eterno, as nossas emoções, a nossa vida sentimental. Nós declaramos uma cura, Senhor, para a nossa alma, declaramos uma cura, Senhor, para as nossas emoções, Pai, na autoridade do nome santo de Jesus. Nós abençoamos cada vida, Senhor, nós abençoamos cada vida, nós abençoamos cada pessoa, Senhor, abençoamos cada um dos teus filhos, Pai, na autoridade do teu santo nome, Pai. Nós declaramos, nos abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Uma excelente quarta-feira, uma semana abençoada. E amanhã, ao meio-dia, saímos aqui novamente, tá bom? Para ter certeza absoluta disso, viu? Beijão a todos. E ó, amo vocês. Fica aí com o louvor. Minha Carmen, lá em Pernambuco, minha Betânia, Thaís, Nazé, Carlene, glória a Deus, maravilha. Elisângela, Tia Lília, Isa, Deus abençoe. Deus abençoe. Até amanhã. Meu amigo Laércio, Angeliano, meu amigo Márcio, Tia Lília, esse povo todinho abençoado. Amanhã a gente se encontra novamente, tá bom? Minha amiga Rosana, Deus abençoe. Linda, Deus abençoe. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando a sua Romilda, Lúcia Veloso, olha quanta gente linda, gente. Olha, Deus abençoe. Beijão a todos, tá bom? Deus abençoe.